Peguem as suas Bíblias e vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. A minha Bíblia é a Bíblia da Joyce Meyer, e a leitura dela, a tradução dela é uma NVI, tá bom? Então, essa daqui, tá? E a leitura dela, a tradução dela é NVI. Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O primeiro versículo já é impactante, né? Oi, Biazinha, minha querida, paz do Senhor, meu amor, como é que você tá? Você falou com a gente ontem na live, mas eu nem consegui acompanhar, nem consegui ver, só vi os comentários depois. Você tá bem? Tava doentinha, né? Oi, Adriana, graça e paz. Então, esse primeiro versículo, quando ele diz que ele é apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Nossa, isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. Não foi homem nenhum que... Não por parte de homem, mas de Jesus Cristo, Deus Pai. Por que Paulo está dizendo isso? Mas do Senhor, Nani, por que Paulo ele diz isso? Que ele não era discípulo, não era apóstolo, né? Porque tem uma diferença entre discípulo e apóstolo, tá? Discípulo é aquele que foi ensinado e apóstolo é aquele que foi enviado, né? Então, ele não pode dizer que ele foi discípulo de Jesus, porque ele não foi ensinado, ele não viu o mestre face a face. Quem foi discípulo? Pedro. Pedro foi discípulo e apóstolo, mas ele não, ele foi apóstolo, porque ele foi enviado, né? Foi o Senhor que o chamou, o confrontou naquela cena que está lá em Atos, quando ele se encontra com a glória de Deus de uma forma tão extraordinária. E sabe uma coisa que me chama muita atenção na história de Paulo? Não sei se vocês concordam comigo, mas é algo que me causa muita... Gálatas é perto de Coríntios, meu amor. Depois de Coríntios, depois de 2 Coríntios e antes de Efésios, tá? Você vai passando, você passa Romanos, aí passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, é depois de 2 Coríntios, tá? Aí você encontra Gálatas. Ele é um livro pequeno, só tem 6 capítulos, mas é um livro libertador. É maravilhoso. E aí, uma coisa que me chama muita atenção na história de Paulo, sabe o que é? É que Paulo, ele não estava procurando o Senhor. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo não era um homem que tinha um coração contrito. Paulo não era um homem que buscava o Senhor. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo não pediu esse encontro com o Senhor. Mas o Senhor derrubou Paulo do cavalo. Eu acho isso muito lindo, né? A glória de Deus foi tão grande que derrubou Paulo do cavalo. Ele não suportou a glória de Deus. Às vezes acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente não está procurando o serviço. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, não é, Mirtz? É lindo. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas eu não quero o ministério, eu não quero esse dom. Eu não quero pregar. Eu mesmo, quando eu cheguei nessa igreja que eu estou hoje, já vai fazer 5 anos que eu estou nessa igreja. E eu dizia ao Senhor assim, eu não quero fazer nada, eu quero ficar sentada no banco e eu quero só me alimentar da palavra e pronto. Eu não estava buscando ao Senhor, mas o Senhor me achou. Do mesmo jeito o Senhor faz conosco, né? E exatamente, Deus já tinha um plano na vida dele. Que plano extraordinário! Que plano extraordinário, né? Então, ele mesmo vai dizer isso. Apóstolo enviado não da parte do homem, nem por meio de pessoa alguma. Porque, irmãos, quando o homem ele tenta levantar outro homem pela sua própria vontade, o homem não fica em pé por muito tempo.
Ninguém sustenta um ministério, um chamado por conta própria, pelo seu próprio braço, entende? Tem que ser o próprio Senhor que nos chama, porque quando Deus chama, tem até um ditado que diz, né? Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Quando Deus Ele chama, Ele orienta, Ele mostra o caminho, Ele fala o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Ele coloca você no caminho novamente, se você acabar se perdendo no meio do caminho, porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos. Nós precisamos estar constantemente em vigilância, orando, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor sabedoria, para nós não, como nós falamos sobre isso ontem, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente jura que é do Senhor, a gente tem certeza que aquilo que a gente está fazendo é da parte do Senhor. Não, mas isso aqui é de Deus, eu tenho certeza que é, mas no fim não é. No fim é o nosso coração, e a palavra diz que o coração do homem, ele é muito enganoso. Às vezes a gente faz coisas que a gente acha que é o caminho certo, a gente acha que é a vontade de Deus, mas que no fundo não é. Então a gente precisa estar muito, muito sensível à voz do Senhor para isso, né? Saber qual é a vontade de Deus. E Paulo, ele falou isso. E ele sabia, né? Ele sabia que se não fosse o Senhor com ele, as coisas não aconteceriam. Porque ele foi chamado diferente de Pedro. Pedro foi chamado para falar com os que não eram. Aliás, Pedro foi chamado para aqueles que já eram filhos de Deus, né? Para os judeus, digamos assim, o povo de Deus. Pedro foi colocado como mestre na igreja. Eu estou procurando aqui um clipe para poder prender a folha da Bíblia, porque o ventilador tá ligado e fica voando. Encontrei. Pedro foi chamado para ensinar o povo de Deus, aqueles que já conheciam o Senhor, mas que por conta dos fariseus, da religiosidade, eles acabaram se desvirtuando, né? Eles acabaram não entendendo muito bem qual era a vontade de Deus na vida deles. Mas Paulo não. Paulo, ele foi chamado para os gentios. Paulo foi chamado para um povo que não conhecia o Senhor. Paulo foi chamado para uma obra de libertação, de evangelização, enquanto que Pedro foi chamado para uma obra de ensino. Pedro ensinava o povo de Deus. Paulo também ensinava, só que a obra que Deus tinha na vida de Paulo era uma obra muito mais, não sei se eu posso dizer desafiadora, mas digamos que era mais complicado, porque ele ia pregar para pessoas que serviam a deuses estranhos, né? E ele, se não fosse o próprio Deus com ele, talvez ele não tivesse conseguido fazer todo o plano de uma maneira tão... O plano não teria sido tão grande, né? Se não fosse Deus na vida dele, se tivesse sido apenas um homem. Então, essa primeira lição que o Senhor fala conosco, esse primeiro ponto, ele é muito forte. De sabermos que quem nos capacita, quem opera tudo em nós é o Senhor, né? Que nós possamos ter esse entendimento e pedir ao Senhor que venha sobre nós o senhorio dele, né? E ele continua: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Foi Jesus, né? Acabamos de viver o memorial da morte e ressurreição de Jesus, e ele diz aqui, né, que ele se entregou a si mesmo, foi uma oferta voluntária, né? Vou marcar aqui. É engraçado que o livro de Gálatas, ele é um livro que foi escrito há tantos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, mas continua sendo o mesmo objetivo. Ele diz que Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo
por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Nós continuamos na era perversa, né? E nós entendemos por essa era perversa não somente o tempo, não somente o mundo em que nós vivemos, mas a era perversa, a era em que nós temos esse corpo corruptível, a era que nós chamamos a era da carne, digamos assim. É a era em quando nós ainda estamos dentro desse corpo que lutamos contra as nossas vontades carnais todos os dias, né? Então ele morreu para isso, para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós tivéssemos a salvação. Nenhum dos nossos pecados, irmãos, nós conseguiríamos vencer se não fosse Jesus por nós. Porque ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Ele já levou sobre si tudo aquilo que nos condenava. Ele levou sobre ele. É por isso que naquele momento, quando ele grita, que as pessoas que estavam ali ao redor achavam que ele estava chamando por Elias, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, naquela fração de segundos, Deus Pai, Criador de todas as coisas, santo em si, ele não pôde olhar para o seu filho, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Isso é muito profundo, sabe? A nossa mente humana não consegue entender o mistério da cruz. A nossa mente humana não consegue, sabe? Às vezes a gente diminui muito o sentido da cruz. Às vezes a gente diminui muito o sacrifício de Jesus na cruz. Mas é muito profundo isso. Foi ele mesmo que se entregou. Só ele podia fazer isso. Somente ele, através do seu sacrifício voluntário, né? Ele quis fazer isso. Desde o momento da queda de Adão. A palavra do Senhor vai falar sobre o Adão do pecado, né? E o Adão da salvação. Por a queda de um só homem, todos nós perecemos e saímos da presença do Senhor. Mas pelo sacrifício de também só um homem, a redenção ela foi estabelecida. A reconciliação foi estabelecida. Nós hoje fomos adotados pelo Senhor Jesus, né? Através do seu sacrifício. Que coisa grandiosa. Então, a gente não consegue vencer nada se não for com Jesus na nossa frente. Todas as lutas, todas as tentações, a gente só consegue vencer porque a gente tem Jesus. Não é porque a gente é forte. É como nós falamos no início da live, né? Nós oramos e jejuamos não para ser salvos, mas fazemos isso porque já somos salvos. Nós não jejuamos porque somos fortes. Eu falei isso ontem para uma amiga. É o contrário. A gente faz jejum para se fortalecer. Nós, a nossa carne. Não é porque a gente é forte, não. Nós não temos força nenhuma, irmãos. Ai, mãe, mas é muito difícil fazer jejum. Mas tem que ser difícil mesmo. Tem que ser difícil, tem que doer a nossa carne, sabe? A gente tem que mostrar para a nossa carne quem é que reina em nós. Quem é que manda? Né? Por isso que jejum ele dói, ele tem que mortificar. E aí você vê aqui no comecinho de um pequeno versículo, né? O Senhor já falou duas verdades tão grandiosas para nós nessa manhã. A primeira, sobre a capacidade que vem do alto. Que nós venhamos a buscar a unção que vem do Senhor e não a unção do homem, sabe? Tem pessoas que se ligam muito com títulos, tem pessoas que abrem muito a boca e falam assim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou pastor, porque eu sou missionária, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, eu não quero título nenhum. Vocês acreditam? Eu tenho 30 anos que eu caminho com o Senhor, eu já vivi várias coisas na minha vida com o Senhor, eu já vivi missão, mas sempre me incomodou títulos. Vocês acreditam? E isso não é uma falsa modéstia, não. É porque eu entendo que você não precisa ter títulos. Você não precisa, sabe, que as pessoas digam que você é alguma coisa para você ser de fato. Você precisa ser conhecida no céu. Você precisa ser aquilo que Deus diz que você é. Isso você precisa. Você precisa ser conhecida no seu secreto, você precisa ser conhecida no céu. Porque quando ele brada seu nome lá nos altos céus, irmãos,
Aí ele faz as coisas acontecer aqui na terra. Davi não estava pulando na frente de Samuel, dizendo: Samuel, eu estou aqui, Samuel, eu estou aqui. Davi estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não desejava título nenhum, mas chegou sobre ele a unção e o chamado de Deus. Foi isso que aconteceu, é isso que Paulo diz aqui. Eu sou apóstolo não porque o homem me chamou, mas foi o próprio Deus que me capacitou. Então que nós possamos desejar isso, desejar a presença do Senhor, desejar a presença do Senhor em nós. A gente não precisa dizer o que a gente é, a gente precisa ser aquilo que Deus chama nós para sermos, aquilo que o Senhor nos chama para sermos, é isso que a gente precisa ser, amém? E a segunda coisa que ele fala aqui é sobre o próprio sacrifício dele, que ele se entregou por nós. Foi o próprio Jesus, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele a quem nós amamos, né? E só conseguimos vencer todas as coisas se Ele estiver conosco, né? Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Olha que coisa. Paulo está falando com os irmãos que estavam lá na região da Galácia, né? Gálatas não era um lugar. Gálatas eram os irmãos que se encontravam naquela região da Galácia, onde tinham várias cidades, né? E ele vai dizer assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. A gente vê isso acontecendo hoje também. A gente vê hoje... Oi, Fernanda, bom dia, minha amada, paz do Senhor. A gente vê hoje pessoas apresentando um evangelho falso, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E aí você pode perguntar: irmã Giovana, como é que eu sei que não é o evangelho de Cristo? Porque ele está lá lendo, por exemplo, ele está lendo o livro de Mateus, né? Um dos evangelhos. Ou então ele está lá pregando no livro de João. Mas por que o que ele fala não é o evangelho de Jesus Cristo? Porque, irmãos, o evangelho de Jesus, ele nos constrange. O evangelho do Senhor nos traz à consciência quem nós somos. Nós somos pó, nós somos criatura. Ele é o Criador. Nós somos a obra, ele é o oleiro. Nós somos apenas o vaso na mão dele. E às vezes tem pessoas que pregam o evangelho de... Como é que eu posso dizer? O evangelho... eu vou testemunhar para vocês uma coisa mais fácil da gente entender. Uma vez eu entrei numa loja de conveniência, a gente estava indo para Fortaleza, e nós paramos num posto para abastecer o carro. Isso, Sassá, conveniência. Eu já contei esse testemunho, a Sassá sabe. E quando eu entrei na loja da conveniência, eu estava com a Valentina, e nós entramos para comprar alguma coisinha, um lanche para ela, que ela estava com fome. E quando eu entrei, eu peguei lá, paguei e voltei para o carro. Na hora que eu voltei para o carro, o Senhor falou assim para mim: é esse evangelho que você está querendo viver. E eu falei: como assim, né, Senhor? Que é isso? E aí o Senhor falou: o evangelho da conveniência. E aí eu fui entendendo. Porque lá a loja da conveniência, o que é uma loja de conveniência? A loja de conveniência, você vai lá e compra aquilo que lhe convém comprar naquele momento. Tem gente que quer viver o evangelho da conveniência, escolhendo as palavras que lhe convêm. E tem muitos líderes religiosos entregando esse evangelho. E esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele nos chama a uma mudança. O Senhor Jesus, ele disse: se quer me seguir, então tome a tua cruz e venha atrás de mim. Ou seja, reconheça as suas limitações, creia em mim, abandone as suas vontades e me siga. Esse é o evangelho de Jesus. É o evangelho de renúncia. Não dá para você viver o evangelho de Jesus satisfazendo a sua própria vontade. Nós falamos sobre isso ontem. Paulo, ele vai falar sobre isso.
quero, aqui mesmo, nesse livro, um pouquinho mais na frente ele vai falar sobre isso. A minha preocupação é obedecer ao Senhor. Não é obedecer ao homem, nem a mim mesmo, sabe? Então hoje tem muita gente falando sobre o evangelho da prosperidade, enganando as pessoas, sabe? Porque, irmãos, Deus quer que a gente seja próspero? Sim, Ele quer. Ele quer que nós venhamos a nos alimentar do melhor dessa terra. A prosperidade que o Senhor tem para nós não é apenas uma prosperidade espiritual. É uma prosperidade material também. É sim. É verdade, irmã Giovana? Sim, é verdade. O Senhor, Ele quer nos fazer próspero. O Senhor não quer ver os seus filhos mendigando o pão, né? A palavra do Senhor diz isso. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele tem isso para nos dar. Agora, o problema é quando nós mudamos as coisas de lugar, entende? É quando nós começamos a entrar na presença do Senhor, não para buscar o seu reino e a sua justiça, mas para buscar as coisas que Ele pode nos dar. Esse é o erro. É quando o homem ele entra na presença do Senhor e ele começa a fazer propósito de jejum, de oração, campanhas e mais campanhas para uma porta de emprego, para ficar rico, para prosperar no seu negócio. Aí é onde está o problema. É quando nós adoramos ao dinheiro. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele era um rapaz que ele já conhecia toda a lei e ele seguia toda a lei. No diálogo dele com Jesus, ele diz: mas eu faço tudo isso. Eu já obedeço toda a lei, eu conheço a lei desde criança, eu faço tudo isso, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu dou esmola, eu ajudo, eu sou justo nas minhas decisões. Ele já fazia tudo. Mas Jesus disse: então pronto, tá ótimo. Então agora só falta uma coisa. Vende tudo o que tu tem e me segue. Aquele homem precisava ser pobre para seguir a Jesus? Não. Sabe por quê? Porque Safira era uma mulher que ajudou Jesus e ela era muito rica. Só que ela cometeu um pecado, né? Ela e o marido dela. Lídia foi outra mulher que ajudou muito o ministério de Jesus e ela era rica. E nós vamos encontrar Áquila também, era um homem que tinha condições e que ajudava a obra. O problema não era aquele jovem ser rico. O problema era que o coração daquele jovem estava nas suas riquezas. Esse era o problema. A gente vê hoje na nossa igreja, na igreja que eu congrego, para a glória de Deus, não para a honra do ministério, mas nós temos uma equipe de ação social. E vocês sabem quem é os irmãos que fazem parte do grupo de ação social? São os grandes empresários da nossa cidade. E eu acho isso tão lindo, porque o Senhor tem abençoado a vida daqueles homens, daquela família, não somente para abastecer eles, mas para que através deles outras vidas sejam alcançadas. E às vezes tem tanta cesta básica na igreja que falta. A gente fica procurando a quem entregar as cestas. Isso é prosperidade do alto. Mas por que o Senhor faz a abundância financeira na vida daquelas pessoas, daquelas famílias? Porque o coração deles não está na riqueza. E hoje, infelizmente, tem pessoas apresentando esse evangelho a muitas pessoas. E Jesus, ele fala aqui, Paulo, ele ensina. Ele fala sobre isso. Me admira muito vocês estarem abandonando o Senhor por essas mentiras desses evangelhos. Então, não se deixe ser enganado, irmãos. Em nome de Jesus, sabe? Por isso que nós precisamos meditar no Senhor. Por isso que eu não posso chorar. Eu tenho que me controlar. Mas eu sou muito chorona, sabe? Quando eu sinto a presença do Senhor, eu me derreto muito. Eu sou muito chorona. Mas eu não posso chorar, porque o olho ainda está cicatrizando. Deixa eu beber um pouquinho de água. Como é que a gente não chora quando a gente sente a presença do Espírito Santo? Me diz aí. Eu não aprendi ainda, não. Vou fazer 30 anos, mas eu sou igual... Ah, Jesus. Que nem o meu tempo quando eu fui nova convertida. Uma vez na igreja do meu pai é pastor da Assembleia de Deus, e
Logo quando eu fui morar com ele, eu passei quase 2 anos morando com meu pai. E quando eu comecei a participar, de manhãzinha cedo, tinha a oração das mulheres. A consagração das mulheres era 6 horas da manhã, todo dia, todo dia. Aí tava lá só as senhorinhas do coque, sabe? E aí, exatamente, Walter. Exatamente. E aí, quando eu orando, né? E aí o Senhor falando muito comigo, porque foi um momento em que foi quando eu comecei a viver missão na minha vida. Eu saí de um ministério, fui para outro ministério, foi um tempo de transição na minha vida. Eu abandonei tudo para seguir o chamado e ainda tinha, sabe, a dor do abandono, porque não é fácil você servir, não é fácil você seguir em missão, não é fácil, é doloroso, mas é muito prazeroso, sabe? O Senhor, ele vai nos dando, assim, experiências fantásticas. Eu digo, assim, que às vezes eu trago à minha memória coisas que eu vivi com o Senhor no meu tempo de missão, que, nossa, como o nosso Deus é tremendo. E eu lembro que bem no início, a gente sempre louvava os hinos da harpa, porque era do Ministério da Assembleia de Deus, e quando elas começavam a cantar os hinos da harpa, eu chorava muito, Deus me enchendo, né? Deus trabalhando na minha vida, eu chorava demais. Aí uma vez, elas encontraram, essas irmãzinhas do coque, né? Encontraram meu pai, e elas disseram assim: ah, pastor, como é que tá a sua filha, a irmã Giovana? Aí meu pai: tá bem, irmã, graças a Deus, tá bem. E aí elas disseram: pastor, a bichinha chora demais, né, pastor? Ah, Jesus, ela tá na luta, né, pastor? Aí o pastor começou a rir, né? O meu pai começou a rir e disse: irmã, é porque ela é muito chorona mesmo, né? Mas é porque, assim, eu sou muito chorona mesmo, né? Então é isso, Paulo, ele fala isso. Exatamente, Walter. A gente tem que praticar, né? Falar é muito fácil. Viver é que é difícil. Tem um ditado aqui no Ceará, que eu sou do Ceará. Tem um ditado que diz assim: falar até papagaio fala. Eu quero ver é escrever, né? Aqui tem esse ditado que as pessoas dizem, né? Então Paulo, ele tá falando isso com os irmãos lá de Galácia, né? Da Galácia. É sim. É muito bom você chorar na presença do Senhor, é renovo, né? O que ocorre é que algumas dessas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, ou seja, já naquele tempo, a palavra, né, o próprio Paulo, ele já vai alertar a igreja, né? É um falso evangelho. Estão querendo perverter você, enganar você, né? Seduzir você. Eu sempre digo muito isso: não importa qual é a denominação que você frequenta, não importa a religião que você frequenta, o que importa é que o que esteja sendo pregado lá seja a palavra do Senhor, tenha a base bíblica. Por isso que nós precisamos conhecer o Senhor na palavra, irmãos. A gente não pode se satisfazer só em ir para a igreja todo domingo, sabe? A gente precisa conhecer o Senhor na palavra, porque quando eu leio a palavra vai dizer que ela nos liberta. Ela é luz para o meu caminho. A palavra, ela é luz, ela é lâmpada que alumia o meu caminho, que me mostra o caminho que eu devo servir. Ela me liberta de todos os enganos, sabe? De todas as dúvidas. É a palavra, entendeu? Então, a gente não pode se satisfazer... Eita, que coceira! A gente não pode se satisfazer apenas com o que é pregado na igreja e ir para a igreja só no domingo. Mas nós temos que buscar o Senhor sempre na palavra. Porque a palavra, ele é o próprio evangelho. Uma vez o Senhor falou isso para mim: Giovana, às vezes as pessoas não recebem aquilo que eu estou alimentando na igreja, porque quando olha, vê que é um homem. E às vezes a gente conhece a história daquele homem, a gente sabe que aquele homem é falho, às vezes a gente sabe que aquele homem está cometendo atitudes que não agradam ao Senhor, né? E aí a gente não recebe aquela palavra. Mas quando a pessoa lê a palavra, não tem como ela não aceitar, porque é o próprio Deus falando conosco, entende? Então, a palavra, ela é insubstituível. Eu digo muito isso. Lá no nosso grupo, nós temos um grupo e eu compartilho de vários livros, né? E é verdade, Andréa, é verdade. Aqui dentro
da minha rede aqui, na minha conta, tem um post sobre um rapaz chamado Eutico. Eutico foi um jovem que ele dormiu no meio da pregação de Paulo. Ele caiu da janela de um sobrado e ele morreu. E aí todo mundo ficou muito, muito apreensivo. Paulo foi lá, orou e Deus ressuscitou a vida daquele jovem, né? Mas aquele jovem, ele estava dormindo no meio da pregação. É bem legal o post. Então, a palavra do Senhor é que nos liberta, né? Nós precisamos ter base bíblica, saber aquilo que verdadeiramente é o Evangelho de Jesus, para nós não sermos enganados e confundidos, amém? E hoje em dia, irmãos, eu acho que mais do que em todo o tempo, as pessoas estão usando muito o Evangelho para crescer, para benefício próprio. Aqui mesmo dentro da rede a gente vê muito isso acontecendo, sabe? As pessoas usando o Evangelho. Não é o Senhor usando a pessoa para alcançar almas. São pessoas querendo usar o Evangelho para ser vista, para ganhar seguidor, para ser influência, para ganhar dinheiro, para monetizar, entendeu? Tem muitas pessoas fazendo isso. Tem muitas pessoas usando o Evangelho, que é para salvar, consolar, exortar, apontar caminho, usando para benefício próprio. Eu digo uma coisa para vocês, não me importa se na mesa que eu me sento tem 1, 2, 100 ou 1000 pessoas. O que me importa é eu estar fazendo a vontade daquele que me chamou. Ele me chamou para fazer isso. Eu estou fazendo aquilo que ele me mandou fazer. Se eu vou ganhar seguidor, se eu não vou ganhar seguidor, meu coração não está preocupado com isso. Porque no momento em que eu começar a me preocupar com quantos seguidores eu estou ganhando em cada live, eu estou perdendo a minha virtude do alto. Quando eu me preocupo mais em bater metas dentro dessa rede, eu começo a me desvirtuar daquilo que o Senhor me chamou. Porque não é sobre bater metas, não é sobre ser conhecida, é sobre levar o Evangelho. E quem dá o crescimento é Ele. A obra é dele. Eu sou apenas alguém que estou lançando as sementes. Então eu sei, hoje nós temos 54 pessoas. Eu sei que essas 54 pessoas que estão aqui são pessoas que precisavam ouvir a palavra que o Senhor está ministrando hoje. Aí você acha que eu vou ficar triste? Porque ontem nós tivemos mais de 200 pessoas. Aí hoje eu vou ficar triste porque eu só tenho 50 pessoas aqui sentadas comigo? Se eu fizer isso, irmãos, eu vou estar desprezando o Evangelho de Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me entristecer se a minha live tem uma pessoa comigo. Eu não posso. Porque uma alma sentada, se alimentando do pão da presença, tem um valor imensurável para o reino de Deus. Uma alma. Se eu abrir a minha rede social e eu passar as 2 horas que eu me disponho aqui a fazer aquilo que o Senhor me chamou, e se uma pessoa compartilhar comigo, irmã, essa palavra falou ao meu coração, eu vou encerrar a live, vou dobrar o meu joelho e vou agradecer ao Senhor pelo privilégio de ser vaso na mão dele. É isso. É sobre isso. É sobre você fazer o que o Senhor te mandou fazer sem ficar preocupado com as outras coisas. As outras coisas Ele faz. Amém? Continuando. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, isso é muito sério. Tem pessoas hoje em dia, e eu sei que vocês vão concordar comigo, tem pessoas hoje em dia jurando que está no caminho da santidade. Tem pessoas que têm certeza que estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, mas estão seguindo lobos vestidos
de ovelha. Eu digo isso sem medo do que eu estou falando. Não estou julgando, mas as obras, elas mostram a essência. Quando uma fonte ela começa a jorrar uma água suja, é porque ali não é um poço, é uma cisterna, sabe? Basta você olhar. Você nem precisa ser doutor, você nem precisa ter teologia, basta você ter vida com Deus. Quando você tem vida com Deus em oração, quando você tem relacionamento com Deus, você sente as palavras desvirtuosas, sabe? De líderes religiosos que tem hoje, de pessoas que não estão pregando o evangelho de Jesus. E a palavra diz, é muito claro, se afaste dessas pessoas. E hoje tem pessoas, irmãos, idolatrando líderes religiosos. Tem pessoas que idolatram cantores. Aí quando você vai ver a letra daquela canção, é uma letra egocêntrica. Não é uma letra que tem o Senhor como essência. É uma letra que fala mais de si mesmo, que se coloca numa posição onde Deus tem que fazer tudo para me abençoar. Tem muito. Tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas denominações, tem muitos lugares dizendo que estão pregando o evangelho de Cristo, mas que estão como que colocando Jesus contra a parede para abençoar. Ah, tem que me abençoar porque eu estou dando a minha oferta. Tem que me abençoar porque eu estou fazendo a campanha. Vai ter que me abençoar. Irmão, Deus não tem que fazer isso, não. Você sabe qual é o compromisso do Senhor? Você sabe qual é a fidelidade do Senhor? Com a palavra. Ele é fiel com a palavra dele. Ele zela em cumprir a palavra dele. Se nós estivermos ligadas na videira, se nós estivermos alicerçada, andando na palavra, a bênção do Senhor nos alcançará. É consequência. Se eu obedecer, se eu andar nos caminhos que o Senhor me dá, se eu seguir os princípios que o Senhor me ensina, as bênçãos, naturalmente elas vão chegar a mim, naturalmente, porque parte do princípio da obediência. Entende? Se eu não consigo entregar a minha vida, confiando, obedecendo, sabendo que a vontade do Senhor ela é melhor do que a minha própria vontade, eu vou viver no meu jeito, eu vou viver do meu jeito. E aí tá tudo certo, cada um vive do seu jeito, né? Cada um vive do seu jeito. Mas no final, tem aquela palavra, né? Tem a palavra que é pesada para alguns, né? Algumas pessoas acham muito pesadas. Mas eu não vejo aquela palavra como pesada, eu vejo aquela palavra como uma declaração de amor. Jesus, ele vai e ensina para os discípulos e ele diz que naquele grande dia haverá um grupo que vai dizer assim, que ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer assim, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. No grande e terrível dia da volta de Jesus, vai ter um grupo de pessoas que Jesus vai olhar e vai dizer, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. E aquelas pessoas vão dizer, Senhor, mas eu falava em teu nome, eu pregava em teu nome, eu fazia campanha em teu nome, era o óleo disso, era o sal daquilo, era a água daquilo, era em teu nome que eu falava, era em teu nome que eu ensinava, eu batizava as pessoas em teu nome, eu curava em teu nome. E Jesus vai olhar e vai dizer, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Irmãos, isso é muito sério. Isso é uma exortação de amor para nós hoje. Para a gente poder parar e pensar a quem nós estamos dando ouvidos. Tem muitas pessoas, eu vou dizer de novo, que não são poço, são cisternas. Tem muitas pessoas que não fluem de si águas limpas e cristalinas, mas que fluem líquidos que não traz a vida.
Vocês estão entendendo, né? Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E eu acho lindo demais isso aqui. Eu acho esse versículo, eu acho ele extraordinário. E esse versículo, ele está escrito dentro do meu coração, assim, sabe, com letras garrafais. Não me importa agradar o homem. Não me importa agradar ninguém. Me importa agradar o meu Senhor. Fazer aquilo que Ele tem me mandado fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todo mundo vai entender o chamado de Deus na tua vida. Quando Deus te mandar sair de algumas mesas, as pessoas que estão naquela mesa, elas não vão entender. Elas vão te julgar. Elas vão achar que você vai... Aí elas vão começar a te apontar. Ai, agora tá querendo ser santo demais. Estamos lendo Gálatas, minha querida. Capítulo 1 de Gálatas, tá? As pessoas vão começar a dizer, ai, porque agora só quer ser santo. Ai, porque agora não bebe. Vai começar a zombar. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa estar preocupado com a opinião de ninguém. Você que tem que estar preocupado como é que o Senhor está vendo você. A gente tem que se preocupar se nós estamos agradando ao nosso Deus e não aos homens. Porque do que me adianta agradar aos homens e aborrecer o meu Deus? Se a minha salvação, a minha paz, a vida que pulsa em mim está nas mãos do meu Deus. E tem pessoas, irmãs, que vivem uma vida oprimida porque quer agradar o homem e não agradar o Senhor. Agradar o Senhor é sinônimo de liberdade, porque o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Obedecer ao Senhor dói a nossa carne, porque nós ainda vivemos muito ligadas às nossas vontades carnais. Mas ao passo que nós começamos a nos entregar ao Senhor e ao passo que nós desejamos sentar na cadeira da obediência, a gente vai sentindo quão maravilhoso, quão extraordinário é você obedecer ao Senhor. A gente vai começando a entender que a cadeira da obediência é um lugar de honra e que a obediência ela precede a todas as bênçãos. Tem pessoas que querem receber bênção, mas não querem obedecer. Tem pessoas que querem receber bênçãos de todos os tipos, espirituais e naturais. Tem pessoas querendo ser usadas por Deus de maneira poderosa, na palavra, na libertação, na cura, enfim. Tem pessoas que desejam os dons espirituais, sabe? Que oram, que desejam ardentemente, mas que não obedecem às coisas pequenas. Como Deus vai levar alguém para um lugar alto, aonde vai requerer uma obediência maior, se nas coisas pequenas essa pessoa não consegue ser obediente ao Senhor? Como? Como é que o Senhor vai dar uma fortuna para um mordomo administrar se ele não consegue administrar uma pequena quantia? Não vai acontecer, irmãos. É por isso que às vezes nós não recebemos as coisas que a gente pede ao Senhor. Às vezes nós oramos e pedimos por bênçãos ao Senhor, mas hoje, no tempo presente, nós não permitimos que o Senhor nos molde, que o Senhor trabalhe na nossa vida. Aí a gente fica pedindo na frente. Eu vou dar um exemplo bem pedagógico. Digamos que eu esteja orando por um negócio próprio. Digamos assim que a minha oração seja: Senhor, abençoa o meu projeto, Senhor. Eu tenho uma papelaria, né? E digamos que eu esteja orando e pedindo ao Senhor: Senhor, abençoa, Senhor, para que a minha empresa ela cresça. Me abençoa, Senhor, manda clientes, Pai, que a minha pequena empresa, que hoje é só dentro de um quarto, que ela cresça, Senhor, que se torne uma grande marca, Pai, que eu possa prosperar na minha empresa. E aí eu oro muito ao Senhor por isso. Mas hoje eu não consigo administrar o meu salário. Hoje eu tenho um coração que é um coração levado a gastos desnecessários. Eu não sei administrar o pouco que eu tenho hoje. Como é que Deus vai me dar uma empresa para administrar, irmão? Não vai. Com certeza, Andréa. É a própria pessoa. A gente não consegue
a salvação ela é individual. O que a gente pode fazer? A gente pode aconselhar. A gente pode aconselhar alguém, mas a decisão de agradar o Senhor tem que partir da própria pessoa. A mulher, ela não salva seu marido, o marido não salva sua mulher, a mãe não salva seus filhos, o pai não salva seus filhos, os filhos não salvam os seus pais. Nós não conseguimos salvar ninguém. Nós apenas lançamos a semente. Nós apenas falamos. Nós apenas explicamos, damos conselho. Mas é a própria pessoa que tem que tomar a decisão. Se eu não decidir obedecer ao Senhor, irmãos, eu posso ser aconselhada pelo meu pastor todos os dias e nada vai mudar na minha vida. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Se eu tenho um problema, por exemplo, eu vou dar uma situação aqui. Digamos que eu tenha um problema com o meu esposo dentro do meu lar. E aí eu vou para o aconselhamento com os meus pastores, né? Com o meu pastor e a minha pastora. Aí eles vão, nos escutam, eles conseguem ver a falha que há em mim, porque um casamento, dentro de um relacionamento, eu falando casamento, mas pode ser entre pais e filhos, né? Mas enfim, um relacionamento com duas pessoas. Não é, irmãos, nunca é apenas uma parte que está errando. Tem erro das duas partes. Nunca é só uma pessoa que erra. Sempre tem erro nas duas partes. Sempre a história ela tem duas versões, não é verdade? Aí o pastor me aconselha e fala assim, mas Giovana, o irmão Danilo, ele está errando nisso, nisso, nisso. Mas a irmã também está errando nisso, nisso e nisso. Procure mudar, procure avaliar suas atitudes, reveja as suas atitudes. Aí eu volto para minha casa e aqueles conselhos que o meu pastor deu, entra no ouvido e sai por outro. Vocês acham que vai surtir efeito no meu casamento? Não vai. O casamento vai continuar em crise. Entende? Porque para poder começar as coisas a andar, eu preciso tomar minha decisão. Então, eu que preciso olhar para dentro de mim e cuidar da minha salvação. Eu preciso olhar para o meu eu, para depois olhar para o outro. Então, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim, obedecer aquilo que o Senhor está me pedindo, ao invés de ficar preocupada em agradar as pessoas que estão ao meu redor. Agora, entenda uma coisa, a gente precisa compreender uma coisa nesse versículo. Quando Paulo ele diz isso, que me importa agradar ao Senhor e não aos homens, isso não quer dizer que eu vou começar a ser uma pessoa grosseira com as pessoas ao meu redor, porque é mais importante eu estar obedecendo ao Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender. Quando a minha prima, hoje essa prima que eu vou falar para vocês, ela não está mais conosco, ela já partiu para o Senhor. Logo quando a minha prima ela se converteu, eu ainda não era convertida, eu era bem jovem, eu era bem adolescente ainda. E ela era solteira, ela morava com a minha tia, e nós morávamos todos uma casa, a casa era todas vizinhas umas das outras, ligadas por um grande terreno, um grande quintal. A casa da minha avó era no meio, e aí tinha a minha casa, a casa da minha tia, e todas as outras casas, elas eram interligadas por um único quintal, bem grande, entende? Não era que as casas fossem no fundo, todas as casas eram na frente, o quintal era no fundo, e aí ligava todas as casas. E quando a gente queria ir para a casa das nossas tias, a gente não ia pela frente, a gente ia pelo quintal. E eu lembro que teve um dia que eu estava em casa, estava varrendo a casa, e eu comecei a ouvir gritos e coisas quebrando, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu saí pelo fundo da casa da minha mãe e fui na casa da minha tia do lado. E aí eu vi que era a minha prima que estava quebrando todas as imagens da minha tia. A minha tia ela era católica e a minha prima tinha acabado de se converter. Então, a minha prima, ela não tinha sabedoria. Então, quando ela chegou em casa, o que foi que ela fez? Ela quebrou todas as imagens da minha tia. E isso causou um caos dentro da família. Foi uma briga muito séria que aconteceu. Minha tia juntou as coisas dela, quis mandar ela embora, entendeu? Por ela não ter sabedoria. O que aconteceu na mente dela? Ela estava com o desejo tão grande de obedecer ao Senhor, e esse versículo casa nesse exemplo que eu dei a vocês. Ela não estava se importando em agradar a mãe dela. Ela se importava em fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazê-la, que é levar o evangelho da libertação, porque a idolatria, ela é pecado.
Mas a idolatria hoje nós já entendemos, o Senhor, para a glória de Deus, já nos deu o entendimento que a idolatria não é apenas você idolatrar imagens de santos. A idolatria é quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar do Senhor na sua vida, no centro. Hoje, infelizmente, tem pessoas que já são confessas em Jesus Cristo, mas que idolatram seu marido, idolatram seu trabalho, idolatram seus filhos. Tem pessoas que idolatram cantores, tem pessoas que idolatram pastores. Vocês acreditam nisso? Tem pessoas que quando entra na igreja, que vê que não é o pastor presidente que vai pregar, pega a sua Bíblia e volta e vai embora. Não fica na igreja, porque não é o pastor presidente que vai dar a palavra. O que é isso? Idolatria. Está idolatrando o pastor. Então, só que naquele momento ela não teve sabedoria. E ela acabou quebrando. Então, quando Paulo diz, eu busco agradar a Deus e não aos homens, é porque naquele momento o evangelho que Paulo estava pregando era um evangelho que chocava as verdades. Entende? Esse evangelho falso que Paulo ele diz um pouquinho mais acima no versículo 6, ele vai falar isso. Vocês estão sendo enganados porque pessoas estão apresentando a vocês um evangelho falso. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu estou aqui para apresentar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que ele me deu. Então me importa apresentar o evangelho verdadeiro e não agradar os homens compactuando com esse evangelho de farsa. É isso que Paulo está dizendo, entende? Paulo ele diz isso para os Gálatas. Eu não vou compactuar com esse evangelho de mentira que estão apresentando a vocês, porque me importa agradar o meu Deus. Paulo ele tinha recebido toda a revelação de quem Jesus era. E isso era muito forte na vida de Paulo. E ele não iria se calar. Ele não ia fazer nenhuma barganha com nenhum outro homem que tivesse levando o evangelho fora do evangelho de Jesus Cristo. Entende? Então é isso que Paulo está dizendo quando ele fala: acaso eu agora busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Então se eu vou estar agradando ao homem e desagradando ao meu Deus, eu prefiro agradar ao meu Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora tem algo muito interessante nessa passagem. Eu estava conversando com o Senhor e o Senhor falou para mim assim: Giovana, esse homem muitas vezes é você mesma. É o teu eu. Releia esse versículo e ao invés de colocar a palavra homem, coloque a palavra eu, para você sentir o impacto. E aí eu fiz o que o Senhor mandou. E aí eu comecei a ler o versículo dessa forma: acaso busco eu agora a aprovação de mim mesma ou de Deus? Porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Eu me lembro que dentro do processo de salvação do meu marido, porque hoje meu marido ele já confessou Jesus como seu salvador. Mas eu lembro que nesse processo, muitas e muitas vezes eu quis fazer do meu jeito. E as coisas acabavam saindo tudo errado. Era como se já tivesse caminhado 1000 passos em direção à salvação e quando eu tomava o lugar de Deus, retrocedia 50 passos. As coisas acabavam dando errado. E às vezes a gente quer dar um jeitinho, às vezes a gente acha que as coisas estão demorando e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu me lembro muito bem que teve uma segunda-feira de manhã, eu estava muito chateada, tinha sido domingo, a noite anterior nós tínhamos ido para a igreja, ele tinha ido para a igreja comigo, o culto tinha sido um culto abençoado, tremendo, maravilhoso, mas ele não tinha tomado a decisão de confessar Jesus. E eu fiquei muito chateada, e eu voltei para casa pensando: meu Deus, que homem do coração duro, como é que pode esse homem não querer a ti, Senhor? Como esse homem não quer entregar a vida dele a ti? E eu fiquei questionando e eu fiquei com muita raiva. E no outro dia de manhã eu ainda estava remoendo isso. E eu estava lavando as louças e na hora que eu estava guardando o copo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava enxugando um copo e guardando o copo. Na hora que eu fui guardar o copo no armário, o Senhor falou assim: não é um dia a mais, é um dia a menos.
E quando ele falou aquilo, o Espírito Santo ele me deu a revelação daquela palavra e eu caí no pranto de choro. E desde aquele dia eu parei de ficar com raiva ou de ficar clamando, insistindo, sabe, pela salvação do meu marido. Porque a salvação ela iria acontecer, Deus já tinha me ouvido. Porque o Senhor, ele não quer que nenhum se perca. Ele não tem prazer na morte daquele que ainda não o conheceu, mas antes que ele se arrependa. E aí, André, desse jeito, né? E aí, eu comecei a entender que não era porque toda a vida eu dizia assim, Senhor, mais um culto que ele não aceitou Jesus. Senhor, mais um culto que ele não entregou a vida a ti. Senhor, mais uma hora. Eu sempre dizia isso, para mim era como se estivesse ficando mais longe, entende? Mas o Senhor naquela manhã ele me disse, minha filha, não é mais um dia, é menos um dia. E aí eu entendi que o dia já estava estabelecido, ia acontecer. E as coisas estavam caminhando para aquele dia que já estava decidido. Deus já tinha decretado a salvação do meu marido. E não era um dia a mais, era um dia a menos, porque todo dia ele dava um passinho para frente, ele estava caminhando. O problema é que às vezes a gente quer, irmãos, que Deus haja da maneira como a gente agiria se fosse Deus. Porque se eu fosse Deus, eu pegava a mão do Danilo e levava ele lá para frente, botava ele de joelho e fazia ele fazer a oração da confissão. Se eu fosse Deus, era isso que eu faria. Mas Deus não age desse jeito. Deus não age na força nem na violência. Ele age no convencimento do Espírito Santo. E aconteceu. O dia aconteceu, o dia chegou. Ele mesmo se levantou a mão para cima e foi à frente e confessou Jesus como seu Salvador. Ele confessou Jesus como seu Salvador. Ele, que era o próprio, era íntimo dele. Da nossa vontade. Mas a gente tem que entender que a vontade do Senhor é muito superior do que a nossa. E por sabermos que a vontade do Senhor é superior à nossa, nós devemos mortificar a nossa vontade e agradar a Ele e não a nós mesmas. Amém? E aí eu continuei lendo da maneira como o Senhor me mandou ler, e fica assim, ou eu estou tentando agradar a mim. Se eu ainda estivesse procurando agradar a mim, eu não seria serva de Cristo. Porque se eu quiser agradar a mim, as minhas vontades, será o meu eu reinando em mim e não o Senhor reinando em mim. Eu não seria mais uma nova criatura. Não seria mais Cristo vivendo em mim, mas continuaria sendo eu reinando nas minhas próprias vontades. Quantas e quantas vezes o Senhor já disse assim, minha filha, feche a boca, não fale não, fique calada, fique caladinha, eu estou trabalhando. Não é porque você não está vendo que eu não estou fazendo. Você não consegue ver com os meus olhos. Quantas vezes, irmãos, o Senhor já me disse isso? Se aquiete, deixe eu trabalhar. Não é do seu jeito, não é do seu tempo. Irmãs, e para as coisas até naturais, isso não são para as coisas apenas espirituais, não. Quando nós fomos comprar essa casa hoje, que é a nossa bênção que o Senhor nos deu, nós ficamos procurando, até que um dia eu parei e disse, quer saber? Não vamos mais procurar, vamos orar. Porque a gente está fazendo errado. Era primeiro para a gente ter começado a orar, para depois sair procurando. A gente saiu procurando e dizendo, Senhor, abençoa. Senhor, coloca a casa. E não é assim, tá errado. Aí eu e meu marido disse, é verdade, filha, vamos fazer o contrário. E aí a gente começou a orar. A gente começou a dobrar o joelho no chão toda noite, a gente orava na nossa cama antes de dormir e a gente pedia, Senhor, a casa que tu tem preparada para nós, coloca no nosso caminho. Nos leva a este lugar, nos atrai até esta casa que eu sei que já está pronta e preparada para nós. A melhor casa eu sei que tu já tem preparado, porque tu tem coisas boas para dar para os teus filhos. E aí nós saímos desse lugar de querer fazer as coisas com a nossa própria vontade, achando que a gente saberia escolher, né? E nós quase caímos numa grande cilada. Nós encontramos uma casa que aos nossos olhos era uma casa perfeita. Era uma casa
perfeita, próxima de um lugar que é um ponto turístico da minha cidade. Nossa, os nossos olhos chegam a brilhar. A gente já saiu de lá e fomos direto na imobiliária. Só que Deus é tão misericordioso que não deu certo assinar os papéis da compra da casa naquela manhã. E foi um grande livramento. Deixa eu te dizer uma coisa. A porta que Deus fecha, muitas vezes, é Deus te livrando. Pode ter certeza. Quando alguma coisa der errado na sua vida, não murmure, não reclame. Agradeça, é Deus te livrando. Amém? E ali foi um livramento. Porque depois a gente já tinha comprado essa nossa casa, o Senhor já tinha nos trazido aqui, nós já tínhamos comprado essa casa muito depois. O meu marido, um amigo do meu marido, comprou uma casa nesse lugar lá, e por ser próximo de um grande açude aqui da nossa cidade, o chão ele é muito arenoso, ele é muito como é que é? É muito encharcado, acho que é essa palavra que eles falam, né? E aí acontece muita infiltração. As casas que foram construídas lá nesse bairro, elas já passaram por reformas e mesmo assim acontece muita infiltração. E esse meu amigo disse assim, Danilo, para você ter uma ideia, o chão é tão arenoso, é tanta infiltração do açude, né, que a cerâmica do chão, ela se solta, porque o chão é tão encharcado que as cerâmicas da casa ficam se soltando. Vocês já pensaram a dor de cabeça que eu e meu marido nós não iríamos ter, depois de ter comprado um bem de um valor tão alto? Então o Senhor ele é muito maravilhoso, é muito melhor a gente deixar que Deus ele reine na nossa vida. É muito melhor a gente dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus disse isso. O próprio Senhor disse isso diante de algo que estava apavorando ele a tal ponto de fazer com que os seus poros transpirassem sangue. Ele estava tão aflito, que o suor dele foi sangue. Mas o que foi que Jesus disse? Senhor, se for possível, Pai, me livra desse mal. Se for possível, se tiver outro meio, Senhor, me livra. Mas ele respira, ele olha para dentro de si e ele lembra da própria palavra dele, quando diz que mais importa agradar ao Senhor, mais importa obedecer ao Senhor do que a sua própria vontade. E aí ele vai, continua e diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O nosso próprio Jesus fez isso. Quem somos nós? Quem somos nós para fazermos diferente? Amém? E ele continua e diz, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E aqui Paulo fala de algo muito tremendo. Ele fala sobre o passado dele. Que coisa forte. O nosso passado, irmãos, ele não vem quando a gente é convertido, quando a gente já entregou a nossa vida ao Senhor. O nosso passado, ele não tem mais o poder de nos envergonhar. O nosso passado, quando a gente é salvo na pessoa bendita de Jesus, o nosso passado, ele é um testemunho do poder de Deus em nós. Não é pra gente ter vergonha do nosso passado. Eu não me envergonho. Eu não escondo o meu passado. Todos sabem, todos me conhecem na minha cidade. Eu não mudei de cidade, eu continuo na mesma cidade. Hoje as pessoas me veem como uma mulher sóbria, como uma mãe de família, uma esposa, como uma cidadã que tem respeito pelas pessoas, como uma professora. Todo mundo aqui me conhece como a professora Giovana. Mas eu já fui conhecida pela doida da Giovana. Ah, e a doida da Giovana eu sei quem é. Hoje eu sou conhecida como a irmã Giovana. E o que eu fiz no meu passado, eu não enterro. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar enterrando a obra salvadora de Jesus na minha vida, irmãos.
Eu sei que o que eu fiz magoou o coração do meu Senhor. Mas eu vivia um tempo de escravidão. Eu era escrava do pecado. Até que o dia que o Senhor teve misericórdia e me viu, Ele me alcançou. Eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, eu virava a noite em festas, em farras. Eu não fazia mal a ninguém, eu fazia mal a mim mesma. Eu fazia mal ao templo do Espírito Santo. Havia dentro de mim tantas raízes de amargura, tantas feridas de abandonos que eu sofri, por rejeições que eu sofri, e eu descontava em mim mesma. Beber, encher a cara, até perder a consciência, era uma forma que eu encontrava, porque eu não conhecia meu Jesus. Era uma maneira que eu encontrava de esquecer a dor que eu sentia na minha alma. Nem que fosse por uma noite, nem que fosse um período de 4 dias de carnaval. Mas naquele período eu esqueci a dor que estava em mim. Aí quando passava aquele momento, vinha a ressaca física, oriunda do álcool que eu consumia, e eu bebia muito, eu não bebia pouco não. Eu digo muito assim, que o inimigo ele tinha um plano de morte para mim. Porque talvez hoje eu não estivesse mais aqui, talvez hoje a enfermidade ela já tivesse roubado a minha vida. Porque eu bebia, irmãs, eu bebia como água. Não era normal não, eu era alcoólatra mesmo, sabe? É tanto que o meu processo de libertação do álcool foi diferente do cigarro. O cigarro, no outro dia eu deixei de fumar. Eu aceitei Jesus no domingo, na segunda-feira eu peguei o cigarro, coloquei em cima de uma janela e falei, nunca mais eu fumo. E nunca mais eu fumei. Mas a bebida não. A bebida foi muito difícil. A bebida foi um processo de libertação muito difícil. E hoje eu louvo ao Senhor, porque hoje eu posso aconselhar pessoas que estão em processos de libertação. Porque hoje eu entendo que tem pecados que nós conseguimos a libertação de forma menos dolorosa. Mas existem outros pecados que são muito mais dolorosos, que a nossa carne ela sangra muito mais. Porque são outros demônios que oprimem, entende? Existem libertações que só saem com jejum, oração, súplica, choro. Tem outros que são mais fáceis. E hoje, quando eu olho para a mulher que eu fui, eu me achego mais ainda ao meu Senhor. E eu sempre digo para ele, Jesus, não deixa eu esquecer de onde tu me tiraste. Não deixa eu esquecer nunca, Senhor, quem eu sou sem a tua presença na minha vida. Porque se eu esquecer de onde tu me tiraste, se eu esquecer de quem eu sou sem a tua presença, eu perco a minha virtude. Eu deixo que a religiosidade ela tome conta do meu coração. Então eu preciso sempre lembrar de onde o meu Senhor me tirou. E eu testemunho, sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que me libertou do álcool, do cigarro, da prostituição, é o mesmo Deus que pode te libertar de qualquer que seja o teu pecado. Qualquer que seja a prisão que te acorrenta, o braço dele é forte e poderoso para quebrar qualquer cadeia. Amém? E Paulo diz isso, vocês já ouviram falar do meu testemunho. Então não se envergonhe, não esconda o seu passado. Não é que a gente vai se envaidecer pelas coisas que a gente fez, vocês estão entendendo? Mas é olhar para o nosso pecado e dizer, tá vendo isso aqui? Sabe quem me consertou? Foi Jesus. Antes eu era assim. Tem uma fala de Maria Madalena na série The Chosen que eu acho espetacular. Ela não tem na Bíblia, tá, irmãos? Porque o The Chosen, ele é essa mistura, né? E ele encontra com Nicodemos, e Nicodemos diz assim, mas eu conheço você. Você é aquela mulher que estava possessa, que eu fui lá para orar por você. O que foi que aconteceu com você? Eu não estou reconhecendo você. E ela olha para Nicodemos com os olhos em lágrimas e ela diz, eu não sei. Eu só sei que a minha vida acontece entre antes dele e depois dele. O que aconteceu foi ele. Eu era de um jeito, é assim que ela fala, eu era de um jeito e hoje sou de outro. E o que aconteceu entre um modo e outro foi ele.
foi Jesus. Então, quando a gente encontra Jesus, quando Jesus chega verdadeiramente na nossa vida, irmãos, é Jesus chegando dentro da sua alma, é Jesus chegando dentro do teu espírito. Porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente confessa Jesus, a gente está lá na igreja, a gente já é crente há 10, 20 e 30 anos, mas a gente ainda não teve o encontro com Jesus. Nós precisamos encontrar com Ele dentro da nossa alma. Permitir que Ele rasgue, permitir que Ele vá lá no meio das juntas e medulas, sabe? E Ele nos encontre lá dentro do nosso íntimo. Aí sim a verdadeira transformação ela acontece. Porque a salvação, ela é algo que nos atrai. Não é convencimento. É atração. Muitas vezes você não sabe explicar. Muitas vezes a gente não sabe explicar. Hoje, Giovana, você quer beber? Você quer fumar? Não quero mais. Por quê? Porque Jesus me libertou. Eu não sinto mais prazer nisso. Eu não tenho mais. Eu olho um copo de cerveja e a minha boca não saliva mais. Sou eu quem faço? Sou eu que estou dizendo que eu não quero? Não é. É Jesus que me libertou. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem fez. E hoje eu sou livre porque Ele me curou da raiz de amargura que havia em mim. Muitas vezes eu ia para a mesa de bares, eu ia para leitos de prostituição para tentar diminuir a dor que eu carregava dentro de mim. Jesus me curou. Ele tirou aquela raiz de amargura, Ele me amou. Ele encheu a minha alma, o meu espírito com o amor dele, que foi algo tão transbordante que a libertação dos vícios foi consequência de ter encontrado o amado da minha alma. Entende? Então é isso. É quando nós nos encontramos com Ele. E as coisas acontecem. Mas para isso, a gente precisa falar como Paulo. Que me importe agradar o meu Senhor e não a mim mesmo. Com certeza, Lidiane. E a libertação é algo que só quem faz é o Senhor. Pastor nenhum vai te libertar. Irmã do círculo de oração, por mais fervorosa, por mais mulher de Deus que ela seja, ela não tem o poder de te libertar. O único que tem o poder de nos libertar é o Senhor. E mais ninguém. É somente Ele que tem o poder de nos libertar. Amém? E aí ele continua no versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ai, que coisa linda. Ah, Jesus. Nós somos conhecidos no ventre da nossa mãe, irmãos. Quando nós nem éramos ainda, o Senhor ele já nos via. Isso é muito lindo. Às vezes eu brinco com a Valentina e eu digo assim: Valentina, a mamãe te ama. Aí ela diz assim: eu te amo mais. E eu digo: não, eu te amo mais ainda, porque eu te amei primeiro. Você nem existia ainda. Você nem estava na minha barriga e eu já te amava. E aí, um dia ela falou assim, ó: não, mas eu te amei quando eu ainda estava no céu. Aí eu disse: foi. Eu te olhei lá do céu e eu pedi para vir para tua barriga. Eu pedi para você ser a minha mãe. Coisa linda, né? Então o Senhor, ele nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. E isso é tremendo. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu falo muito dos meus testemunhos, né, irmão? Mas é porque eu só sei falar assim, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Santo, Lidiane. Então, assim, eu tenho um testemunho. Eu gosto muito de falar dos meus testemunhos, sabe? Porque eu falo daquilo que eu vivo, né? Meu pai, como eu disse, é pastor da Assembleia de Deus. Mas antes dele ser pastor, ele foi evangelista. E um dia ele foi para uma cruzada evangelista no Maranhão, aqui, né? E ele foi para o Maranhão. E quando ele chegou lá, que ele encontrou com as irmãs que iam recepcioná-lo e tudo, uma irmã foi usada por Deus e o Senhor falou para ele assim, o Senhor falou muitas coisas sobre ele e o Senhor disse para ele uma palavra em particular: a meu respeito.
que eu trago essa promessa assim de uma forma tão maravilhosa, sabe? Aí lá e vai eu de novo chorar. O Senhor usou aquela mulher e falou com ele e disse assim: eu tenho abençoado e escolhido ela quando estava contigo ainda. Eu a escolhi quando ela ainda estava contigo. Eu tenho escolhido, eu tenho feito uma obra, eu tenho um plano sobre a vida dela quando ela ainda estava contigo. E quando meu pai recebeu essa promessa, meu pai não entendeu. E o meu pai disse assim: Senhor, tu tá falando de quem? Ela? Quem é ela? Quando estava comigo? É a minha esposa? De quem é que tu tá falando? E aí o Senhor falou no coração dele: eu estou falando da sua filha. E o Senhor deu a ele entendimento que nós somos 3. E o Senhor deu entendimento a ele que era sobre mim. E quando meu pai chegou dessa cruzada evangelística, meu pai me chamou na casa dele. E o meu pai falou para mim: minha filha, tem uma obra. O Senhor tem uma obra na sua vida. Permaneça no caminho dele, porque eu não sei o que é que Deus vai fazer na sua vida. Mas Deus tem uma obra muito grande na sua vida, porque o Senhor falou para mim, através da vida de uma irmã, que ele te viu e te escolheu quando você ainda estava comigo. E eu disse assim: como assim, pai? A palavra do Senhor não diz que ele nos vê quando nós estamos no ventre da nossa mãe? Que ele coloca toda a pele, todo o osso, quando a gente ainda está sem forma, ele já nos via no ventre da nossa mãe. Como é quando eu estava com o Senhor? Não estou entendendo. E aí ele disse: minha filha, quando você ainda era um espermatozoide, você foi o espermatozoide que venceu aquela corrida. Ele contemplou toda a formação no ventre da sua mãe, minha filha. Mas você foi o espermatozoide que ele escolheu para vencer aquela jornada, aquela carreira. Você já é vencedora daquele momento. Então não tem nada nessa vida que você não consiga vencer se você estiver nele. O nosso Deus, ele nos vê, irmãos, né? Ele nos vê. Ai, Jesus, não era para eu estar chorando assim. Ai, Senhor, tem misericórdia. Ele nos vê. A nossa primeira vitória, irmãos, é quando nós conseguimos. Ai, Jesus. É quando a gente consegue vencer essa carreira, sabe, dos espermatozoides. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é verdade, né? É verdade. Dentro do líquido, né? Dentro do líquido, mas é porque eu tô operada do olho, Érica, e eu não posso chorar, entendeu? Porque quando a gente chora, a pressão do olho sobe um pouquinho, e eu tô operada do olho, eu não posso chorar. Dentro do líquido, da fecundação do homem, existem vários espermatozoides ali, né? E tem até vários vídeos. Se você quiser entender melhor o que eu estou dizendo e permitir que o Espírito Santo ministre mais o seu coração, quando terminar a live, você coloca aí, procura na internet, né? A jornada do espermatozoide até o óvulo. A gente vê que tem vários espermatozoides correndo, né, desenfreado, bem agitado, são vários. Mas só um vai lá e consegue perfurar o óvulo.
Você é o espermatozoide vencedor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que você venceu. Você deixou para trás milhões de espermatozoides. Você já parou para pensar nisso? E às vezes é uma corrida. Foi a primeira vitória de muitas. E às vezes o diabo ele fica querendo fazer a gente acreditar que a gente é derrotado. Que o nosso pecado, as nossas lutas, né? Mas nós somos vencedores desde o dia que o Senhor sonhou e planejou com a nossa vida. Amém? Quando lhe agradou revelar, vou continuar, tá? Versículo 16. Pois é. Papai faz essas coisas, Mirtz. São palavras ocultas que tem dentro do coração dele. Por isso que a gente precisa orar, sempre pedir isso a ele. Senhor, me revela as coisas ocultas que eu não conheço, né? Coisas que vão me trazer uma dimensão maior de quem tu és, Senhor, né? Coisas que vão marcar minha alma, né? Então, que a gente peça isso, né? Peça isso para o Senhor. Senhor, me revela. Nós que estamos agora nesse propósito, né, de jejum, nesses 21 dias, peça isso ao Senhor. Senhor, me revela coisas que eu não sei ainda. Me revela um outro nível, uma outra dimensão que eu não conheço ainda. Não importa quanto tempo de convertido você tenha, sabe? Porque não é sobre tempo de conversão. É sobre tempo de relacionamento. É sobre tempo de entrega. Quantas pessoas, irmãos, estão na igreja há 10 anos e que ainda não sentiram o toque do Espírito Santo? Outro dia uma pessoa falou assim para mim: Giovana, eu acho tão bonito, Giovana. Tu chora tanto. Eu não consigo, Giovana, chorar. Eu escuto uma pregação, eu escuto um louvor e eu não choro, eu não tenho vontade de chorar. E eu falei para ela: peça ao Senhor que o Espírito Santo dele toque na sua alma. Porque quem nos emociona é o Espírito Santo de Deus. É ele quem nos torna sensíveis à presença do nosso Deus. É ele. Peça isso a ele, né? Nós começamos ontem, Érica. Ainda dá tempo você participar, tá bom? Nós começamos ontem. E aí a única coisa que acontece é que você passa mais um dia. A gente foi do dia 26 até o dia 27, porque são 21 dias. E aí você não encerra dia 27, você encerra dia 28, tá? Mas você está se alimentando do primeiro pão, né? Porque a gente vai estar compartilhando aqui das palavras que o Senhor vai nos dar durante esse período, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso grupo, Érica, você fala comigo depois da live, tá bom? Que aí eu direciono você lá pro grupo, porque lá no grupo a gente compartilha o estudo todos os dias, lá tem todas as orientações, tem tudo direitinho, tá? Fala comigo depois da live, tá bom? Ou então eu vou tentar te achar aqui nos comentários. Eu te acho e te chamo, tá? Não te preocupa não, tá bom? Pronto, glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 16, nós estamos lendo Gálatas, capítulo 1, né? Nós estamos começando a nossa leitura do propósito no livro de Gálatas, tá? E aí assim, ó. A Érica falou assim, combinado. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com vocês. Me lembrei da Valentina agora, ó. A Valentina, ela é muito engraçada. É minha filha, tem 8 anos, sabe? É uma bênção ela. E ela diz assim, ó, quando a gente fala combinado, ela diz assim, combinado de dedinho. É porque a gente não jura, né? Que eu digo, não, ninguém jura. Aí a gente combina, tá combinado. E eu vi a Érica colocando aí combinado, aí ela fala assim, mamãe, tá combinado de dedinho? Aí eu falo assim, tá combinado de dedinho. Aí agora ela aprendeu assim, ó, tá combinado de dedinho, aí a gente entrelaça os dedinhos, de tá combinado de dedinho. Aí ela fala assim, levanta o polegar, mamãe. Aí eu levanto, aí ela fala assim, tá combinado e carimbado. Ai, gente, ela é muito engraçada. Érica, assim, ó, combinado e carimbado. Sabe? É muito engraçada a Valentina, né? Quem já conhece a Valentina lá do grupo, mulher, é uma bênção. A minha Valentina, ela é uma graça, né?
Pois é, tá combinado e carimbado, entendeu? Então vamos lá. Versículo 16. Revelar o seu filho, quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu o anuncie entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já era um apóstolo antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E essa passagem aqui também é muito linda, né? A gente começa a ver como Paulo, Sassá, sim. A gente começa a ver como Paulo, ele era apaixonado pelo Senhor. É por isso que Deus usou Paulo de uma maneira tão, sabe, tão extraordinária. Sabe? As 16 cartas que Paulo escreveu, todas as igrejas que Paulo, mais de 10, 13, não lembro agora direito quantas igrejas Paulo, ele conseguiu implantar, sabe? Por que tudo isso foi no ministério de Paulo? Porque que Paulo, ele foi o apóstolo mais mencionado na palavra do Senhor, aquele que mais fez obras para o reino de Deus. Porque, irmãos, ele se entregou de uma forma tremenda demais, sabe? Foi algo assim extraordinário a maneira como Paulo ele se entregou, a forma como ele foi, sabe, como foi a experiência dele com o Senhor, foi algo arrebatador, né? E ele diz, quando isso aconteceu, oi Aline, bom dia querida, quando isso aconteceu ele diz, olha, eu não perdi tempo, eu fui fazer aquilo que o Senhor já me mandou fazer. E às vezes a gente fica se enganchando, querendo a opinião de um, querendo a opinião do outro, né? E a gente acaba, às vezes, perdendo tempo. Então, faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Porque, irmãos, você pode dizer assim, Giovana, mas eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós fomos chamados para um único propósito. Um único propósito. Existe algo que vem sobre nós, quando nós aceitamos, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele nos dá uma missão. Qual é essa missão? Ser testemunha dele. Está lá na palavra dele. Lá em Atos, bem no comecinho de Atos, ele vai dizer isso para os apóstolos. Permaneçam em Jerusalém, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e as confins da terra. Nós precisamos estar na presença do Senhor para sermos cheios do poder de Deus. Para quê? Para a gente achar que a gente é mais santo do que outro? Não. Para sermos testemunhas dele. Para ser testemunha. Entende? Ser. Ser é uma identidade. É um verbo que remete à identidade. Por exemplo, esse pregador, ele é preto, é a identidade dele, ele é de aço preto, ele é o que ele é. Então é o que o Senhor nos chama, seja testemunha, eu sou testemunha de Jesus, é a minha identidade, é o que eu sou. E eu só consigo isso se ele habitar em mim através da sua presença. É o poder de Deus habitando em nós. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nos capacitando a sermos testemunhas dele. É para isso que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. É por isso que nós precisamos estar conectadas com o Senhor. O poder de Deus em nós é para isso. É para sermos testemunhas. Agora, como você vai ser testemunha dele? Aí é outra coisa. Amém, Jesus, glória a Deus, Branca. É outra coisa. Por exemplo, aí a gente entra nos dons. Como Deus vai nos usar para sermos testemunha deles, aí é muito pessoal, é muito íntimo. Por exemplo, tem mulheres que Deus vai usar, vai levantar para ser intercessora. Tem mulheres que Deus vai usar para ministrar a palavra, para ser professora, para ser mestre. Tem pessoas que Deus vai usar com dom de fé. Sabe aquela pessoa que tem fé, que quando você chega parece que você é alimentado? Isso não é uma fé normal, é o dom da fé. É um dom que vem de Deus. É algo sobrenatural. É diferente do dom da fé, de dizer assim, eu creio. Não, eu creio que vai dar certo. Não, irmãs, tem pessoas que a fé, ela pula, é diferente. É do mesmo jeito de quando a pessoa ela tem o dom de pregar a palavra. É diferente.
A gente percebe quando alguém se preparou e estudou para a pessoa que tem o dom da palavra. Às vezes tem irmãozinho tão simples, tão humildes. Eu conheço irmãos assim, eu conheço irmãs que não sabem nem falar direito, que só fez até a primeira, segunda série, que nem terminou o ensino fundamental, mas que tem o dom da palavra. Por quê? Porque é dom, é algo que foi o próprio Deus que deu. Tem outros que Deus vai usar para ser testemunha como? Na música, louvando ao Senhor. Às vezes você escuta aquela irmã ou aquele irmão louvando e aquele louvor saído dos lábios daquela pessoa que se santifica, Deus trabalha na minha vida. E eu vejo o Senhor na vida daquela pessoa, através do ministério daquela pessoa. E isso me atrai ao Senhor. Você está sendo testemunha através do louvor. Então, como Deus vai te usar é diferente, mas o seu chamado é para ser testemunhas. E Paulo sabia disso, que esse era o chamado dele. E ele foi usado de uma maneira tremenda e maravilhosa. E ele não ficou duvidando. Ele não ficou perdendo tempo, sabe? É verdade, tem uns que nem sabem ler direito, né? Mas que prega, que fala do Senhor Jesus, né? Porque ser testemunhas do Senhor, amados, não é pregar a palavra. Ser testemunha dele é viver Jesus. É diferente. Tem o dom de ser mestre, mas tem o dom de evangelizar, é diferente, né? Ser testemunha dele é viver Jesus, não é apenas falar de Jesus. Porque tem muita gente que fala de Jesus, mas que não testemunha ele. E aí as suas próprias palavras faz cair por terra. Aliás, todas as suas ações faz cair por terra todas as suas palavras, entende? Então não perca tempo. Se o Senhor já fez arder no seu coração a semente do dom, faça aquilo que ele está te mandando fazer. Amém? Versículo 18. Estamos terminando. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, olha que coisa forte para encerrar. Olha que coisa forte. Olha o que é que Paulo está dizendo. Versículo 23. Versículo 22, aliás, ele diz assim, ó. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha que coisa majestosa isso, gente. Olha que coisa tremenda. Como as pessoas estão nos conhecendo. O que as pessoas estão ouvindo falar de nós. Porque Paulo vai dizer assim, ó, aquelas igrejas que estão lá na Judeia, elas nunca me viram, eu não fui lá ainda. Elas apenas escutam falar de mim. E elas escutam lá, o que estão dizendo de mim lá? Ó, aquele que antes perseguia Jesus, perseguia o povo de Deus, aquele que antes tinha prazer em prender o povo de Deus, hoje anuncia esse evangelho que antes ele perseguia. E as pessoas que ouviam falar da conversão de Paulo glorificavam a Deus. Ou seja, a conversão de Paulo levava pessoas ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Às vezes você diz assim, mas Giovana, eu quero muito fazer as coisas para o Senhor, mas eu não sei o que fazer. Seja testemunha. O seu testemunho serve para glorificar o Senhor, assim como o testemunho de Paulo. Paulo, ele não se envergonhava do que ele tinha feito antes. Ele não se envadecia. Ele entendia toda a dor que ele tinha causado ao corpo de Cristo.
Mas isso servia de gratidão e isso servia de impulso para cada vez mais ele se doar em prol do evangelho que antes ele perseguia e que agora ele servia. Olha que coisa linda e maravilhosa, irmãs. Que coisa linda. A pessoa olhar para mim e dizer assim, menina ali não era doida da Giovana não, que antes vivia na mesa de bar, subia na mesa de bar. Irmãs, eu subia na mesa do bar. Eu subia na mesa dos bares dançando. Vocês acreditam que eu fazia isso? Eu fazia isso, irmãs. Eu fazia isso. Essa que vos fala. Porque hoje eu sou lavada, remida pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Eu não sou o meu pecado. Eu sou pecadora, vírgula, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? É isso que nós somos. Mas o inimigo, ele quer que a gente diga assim, ó, você é pecadora, ponto de exclamação. Eu falei isso com uma amiga esses dias. É isso que o diabo, ele diz na nossa mente, nos condena, porque ele vem nos condenar. E quando nós estamos no nosso processo de libertação, ele nos acusa nas nossas fraquezas. E ele diz assim, você é pecadora, e coloca um ponto de exclamação bem grande. Mas o Senhor ministrou os nossos corações quando nós fizemos o seminário Você é Filha, que nós não somos o nosso pecado. O que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, você é pecadora, vírgula, porém, você é lavada e remida pelo meu sangue. Olha que coisa linda, irmãos. Somos pecadoras sim, somos falhas sim, mas a frase não termina aí. Aleluia. Nós somos lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro Imaculado. E toda a conversão de Paulo, a palavra diz que eles glorificavam a Deus pela conversão de Paulo. Então, que a sua conversão, que toda a libertação, que a sua história, ela sirva para a glória de Deus. Amém? Que coisa gloriosa. Esse versículo, essa passagem hoje foi maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Amém? Estamos alimentados do pão da presença. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Aline. Não deixa o inimigo colocar isso em você não, tá? O inimigo, ele atinge a nossa emoção, nos oprimindo, tá? Se você sente isso, isso é opressão. O que é a opressão do mal? É quando o inimigo, ele nos abate, ele oprime as nossas emoções, porque ele atinge a nossa mente, tá? Ele atinge a nossa mente, ele nos acusa e depois ele desce para as nossas emoções, que é para o nosso coração, oprimindo, tirando a alegria. Por que que às vezes a gente reconhece o nosso pecado, mas a gente não consegue abraçar o perdão de Jesus? Porque o inimigo está com as garras na nossa emoção, no nosso coração. Tá? Então a gente precisa confessar os nossos pecados, mas na oração de confissão, nós precisamos encerrar essa oração com a oração de agradecimento. Nós precisamos sair desse lugar de arrependimento agradecidas ao Senhor. E quando a gente levantar dos joelhos, a gente se levantar uma nova criatura, reconciliada com o Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que com Ele nós somos mais do que vencedores, tá bom? Irmã Aline, glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar? Amém? Amanhã estaremos de volta, se assim o nosso Deus nos permitir. Não temos live hoje à noite, tá? Teremos live devocional quinta-feira. Todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite, nós temos live aqui, tá? Do livro de Deuteronômio, tá bom? Eu demorei aqui porque eu tô pensando que amanhã eu vou fazer live lá na outra rede, tá? Sim, Valéria, esse devocional que nós estamos fazendo do propósito,
vai ser todos os dias às 8 horas da manhã, tá? De 8 às 10, a gente já vai encerrar, tá bom? Todos os dias de 8 a 10, de segunda a sexta, sábado e domingo não, tá? Sábado e domingo a gente apenas vai compartilhar a palavra lá no nosso grupo. Se você não faz parte do nosso grupo e você quer fazer parte, quer aprender mais da palavra do Senhor, fala comigo depois da live, tá? Pronto, Valéria, fala comigo depois da live que eu te digo como que deve proceder, tá bom? Lá no nosso grupo, deixa eu explicar, ele é um grupo silenciado, tá? Ele é um grupo fechado, onde a gente compartilha dos estudos que o Pai nos dá. Esse estudo que eu compartilhei com vocês, ele está lá no nosso grupo já, do grupo chamado Novo Tempo, tá bom? O jejum, Andréia, nós estamos fazendo um jejum parcial, tá? O horário do jejum, vamos lá. Primeiro, o que nós estamos renunciando? Nós estamos renunciando o alimento e somente o alimento. A gente continua bebendo água, tá? Como vocês me viram algumas vezes aqui, bebendo um golinho de água. A gente continua tomando água. A gente está se abstendo apenas do alimento. Mas existem pessoas, por isso que é um jejum parcial, porque tem um jejum parcial e tem um jejum total. O jejum total é quando você se abstém de tudo, alimentos e líquidos, né? De água. A gente se abstém de tudo. Mas esse nosso jejum, ele não é assim, ele é um jejum parcial, tá? E aí, como foi que nós orientamos as meninas lá do grupo, porque tem algumas delas que tomam remédios, né? Tem outras que estão começando agora e tem muita dificuldade, porque as horas estão um pouquinho extensas, né? Porque assim, o jejum, ele é algo que ele vai atingir a tua carne. Para quem não tem um hábito de jejuar, é normal você sentir tontura, você sentir dor de cabeça, porque a gente está jejuando um período um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais extenso. Não é tão extenso, né? Porque tem jejuns de 24 horas, de 48 horas, enfim. Mas o nosso jejum, ele é de 3 horas da tarde a meio-dia do outro dia, a 12 horas do outro dia. Ou seja, nós apresentamos o nosso jejum ontem na sala de oração às 3 horas da tarde. Apresentamos o nosso propósito, né, todo o nosso intuito, o desejo do nosso coração. E vamos entregar, porque primeiro a gente apresenta, tá bom? Em oração, em gratidão, apresenta. Depois a gente entrega. E aí a gente vai entregar hoje antes do almoço. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Já fechou 12 horas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas com 9, 21 horas. Isso é muitas horas de jejum, ou eu tô fazendo errado? Enfim, né? Porque, não, são 8 horas, aliás, eu fiz errado, 8 e 9, 17. São 17 horas de jejum. Me enrolei agora, mas deu certo aqui. Porque de 3 horas da tarde às 3 horas da madrugada, são 8 horas, né? Então, de 3 horas da madrugada a meio-dia, vem mais 9 horas. Então, 8 com 9, 17. Nós estamos fazendo 17 horas de jejum, tá? Então, é uma hora bem, digamos assim, relevante, né? Para quem tá começando agora. Mas, Giovana, eu não consigo, né, jejuar tanto tempo, eu tô começando agora. Então, como foi que eu orientei as meninas ontem? Você pode entregar o seu jejum antes de dormir. Antes de dormir, você toma um copinho de leite, não vai se alimentar muito pesado, mas você toma um copinho de leite e você entrega o jejum e dorme ao Senhor. O Senhor vai receber o seu sacrifício, a sua renúncia, tá? Ou então, você não se alimenta à noite mais e você se alimenta no outro dia na hora do café da manhã. Aí você, antes de se alimentar no café da manhã, você entrega a sua consagração ao Senhor. Entendeu? Porque são muitas horas, né? São 17 horas de jejum. E aí, outra coisa, como é um jejum parcial, não é um jejum total, você pode fazer também alternando. Porque assim, tem meninas lá no grupo que são diabéticas, tem outras que têm fibromialgia, tem outras que tomam medicamentos mais fortes que causam dor no estômago, que precisa estar alimentada, né? Então, o que é que nós
orientamos que você pode fazer um jejum alternado do alimento. Por exemplo, hoje você tira a refeição, amanhã você se alimenta normal, mas moderadamente, só que você tira outra coisa que vai causar dor na sua carne. Por exemplo, chocolate, ou então o café. Não tem pessoas que são viciadas no cafezinho depois do almoço, não é? Tem pessoa que tem que tomar um cafezinho depois do almoço, aí você tira esse café. Você não toma esse café. Ou então tem pessoas que tem que comer um docinho depois do almoço. Você vai lá e tira esse docinho depois do almoço. Entende? Você tira alguma coisa, você se abstém de alguma coisa que dá prazer na sua carne. Entende? Então você vai fazendo alternado. Hoje você tira o alimento. Não consegue o quê? Tirar o café? Ou fazer o jejum do alimento? Mas é assim, ó, na primeira você vai sofrer muito, mas depois, Regilane, Deus vai dando graça. Deus vai te dando a graça e você vai conseguindo. É tanto que às vezes, ó, a Mirtes disse que gosta de tomar café depois do almoço, né? Café e doce. Então, por exemplo, se hoje a Mirtes, digamos, vou usar a Mirtes como exemplo. Digamos que hoje a Mirtes, ela jejuou do alimento. Mas amanhã, e eu sei que você, Mirtes, está tomando medicamento da anemia, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Você pode fazer o seu jejum alternado, não se abstenha do alimento todos os dias, não, tá, Mirtes? Pronto, então você faz esse jejum alternado. Você tirou hoje o alimento, então amanhã você não tira o alimento. Amanhã você se alimenta normal, só que amanhã você tira o café e o doce. Você tira outra coisa. Ó, a Regilane tá dizendo, não consegue ficar 17 horas. Tudo bem, faça aquilo que você consegue, Regilane, entendeu? Amém, Mirtes. Mas hoje, 3 horas, você não tira o alimento, tá bom? Porque você tá sem se alimentar desde ontem, não é assim? Então, hoje, quando você orar, apresentar a sua consagração, você não vai tirar o alimento, você vai tirar o doce e o café, tá bom? Hoje você se alimenta normal, tá certo? Não tire o alimento 2 dias consecutivos por conta da sua saúde, tá? Porque assim, gente, a gente precisa entender que o jejum, ele é para sacrificar a carne, silenciar a nossa carne. Mas nós temos que ter responsabilidade com a nossa saúde. Porque o Senhor não vai se agradar disso. Porque o jejum é para mortificar as vontades da minha carne. Não é para eu adoecer. Ninguém faz um jejum para adoecer. Entende? Isso está errado. Isso é irresponsabilidade. O Senhor não quer isso, não. Você não precisa fazer sacrifício. Você precisa fazer renúncia. É diferente. O sacrifício, quem fez já foi Jesus. Jesus já fez o sacrifício. Jesus já pagou o preço. É tanto que eu nem gosto de usar essa expressão. Ah, tem que pagar o preço. Eu não gosto disso. Pagar preço foi Jesus. Jesus já pagou o preço. Eu preciso fazer renúncias. Eu preciso renunciar à minha carne, às minhas vontades carnais. E o jejum faz isso. Porque eu mostro para minha carne, não, eu não vou comer agora, porque eu estou sendo guiada pela vontade do meu espírito e não pela minha carne. Mas eu tenho que ter responsabilidade. Por exemplo, eu estou operada do meu olho. Eu não estou tomando antibiótico em comprimido. Eu estou tomando antibiótico como colírio. Então, não causa dor no meu estômago. Mas se eu tivesse me alimentando, ou se eu tivesse tomando antibiótico em comprimido, que fosse cair no meu estômago e tivesse causando dores no meu estômago, eu estava fazendo um outro tipo de jejum, e não do alimento em si. Quer ver outro exemplo? Você pode fazer o jejum como quem foi aqui? A Regilânia, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. A Regilânia falou que não consegue ficar sem a alimentação, né? Mas deixa eu dizer, você pode fazer o seu jejum parcial tirando somente a proteína. Você pode comer apenas legumes. Pronto, é um outro tipo de jejum. Você tira proteína, você tira carboidrato e você vai se alimentar de legumes, de verduras e de frutas. Você vai estar se alimentando, o seu corpo vai estar tendo fontes de fibra, vai ter energia, mas você não vai estar comendo, sabe, aquela picanha, aquela carninha que faz assim a boca salivar, entendeu? Você vai sacrificar a sua carne, entende?
Amém, Aline, glória a Deus. Entendeu? Então você vai adequando da maneira como você... Pois é, tá vendo, Mirtes? Sim, Tânia, com certeza. Com certeza. O jejum parcial, ele também é isso, entendeu? Por exemplo, a Tânia falou aí, ó. Posso tirar o celular e a TV? Pois tem pessoas que são viciadas nisso. Com certeza. Eu falei isso ontem no grupo de oração e eu acho que eu falei na live também. Não lembro, eu acho que eu falei na live. Por exemplo, a Giovana, eu estou me abstendo mais das redes sociais. Porque como eu tô em casa, eu fico muito, eu posto, eu fico movimentando muito a minha conta aqui, né? Postando sempre alguma coisa. O que eu tô fazendo desde ontem? Eu dei uma parada. Eu vim de manhã, postei, movimentei, né? Porque todo dia a gente tem que postar alguma coisa e já saí. E assim eu tô fazendo nas todas as minhas redes. Só no WhatsApp é que eu ainda vou lá, porque tem as meninas do grupo, às vezes é uma dúvida, então eu entro lá para tirar uma dúvida e tal. Mas eu não estou me dedicando, eu não estou perdendo, né? Porque na realidade muitas vezes a gente perde tempo. Eu não estou perdendo tempo com a rede social. Eu estou lendo um pouquinho, não muito por causa da minha visão, mas eu estou lendo, né? Pois é, e quando a gente menos percebe, a gente tá ficando muito, muito dependente das redes sociais, sabe? Ao invés, ó, vocês conhecem um livro chamado, deixa eu ver aqui, esse livro, eu não sei se eu baixei no meu tablet, deixa eu ver. Cartas é um livro que se você não leu ainda, você precisa ler. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ele em PDF. Você precisa ler. Pronto. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do S.S. Lewis. Vocês conhecem esse livro? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, a imagem para vocês mostrarem. Numa das falas, ele diz assim, ó. É esse livro aqui, ó. Eu acho que ele também tem na nossa vitrine aqui para vender. Não vou mostrar de novo não, senão o TikTok vai derrubar a live. Mas é esse livro aqui, ele tem a capinha preta, ó. Esse livro. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Ele fala, tem uma das partes que ele diz assim, ó, que é o diabo ensinando ao seu aprendiz, certo? Como nos tirar do propósito. E aí ele, numa dessas falas, ele diz assim, ó, você não precisa se preocupar em fazer muitas coisas, não. Basta você colocar distração. Distraia ele. Distraia, tira o foco. E é isso que o inimigo tá fazendo muitas vezes, tirando o nosso foco. A gente fica horas e horas e horas e horas na rede social. É ou não é? A gente fica horas e horas, ó, rolando o celular. A gente não tá fazendo nada. A gente não tá acrescentando nada à nossa mente, nem à nossa alma, nem ao nosso espírito. A gente está se enchendo do vazio. E aí, quando a gente vê, já se passaram 3 horas, 4 horas, às vezes um dia inteiro. Se o seu celular tiver um aplicativo de consumo de tela, ative esse aplicativo para que ele fique mandando mensagem para você para ver quanto tempo você está ficando de tela. E aí você vai começar a avaliar. Que às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para fazer meu devocional. A minha vida é muito corrida. Mas a gente tem tempo de estar na rede social. Já prestaram atenção? A gente não tem tempo para fazer o devocional, mas tem tempo para estar na rede social. Até rimou, né? Porque fazer o devocional, gente, presta atenção numa coisa. Eu vou dizer só isso e vou encerrar a live porque já é 10h12. O devocional, ele não é um lugar. O devocional não é esse ambiente aqui onde eu estou, não. Eu estou aqui no meu ateliê, tem minha mesa, tem meu devocional aqui que eu leio sempre, tem minha Bíblia. Quando é possível, eu sento, eu pego o meu devocional,
que também tem na nossa vitrine, se você quiser nos ajudar a abençoar, tem lá na nossa vitrine o devocional do Spurgeon, que é maravilhoso. Esse devocional, ele não passa a mãozinha na nossa cabeça como outros devocionais que tem aí não, viu? Esse devocional aqui é lapada, viu? Então, hoje eu não estou trabalhando, então eu posso me sentar, pegar meu devocional, pegar a minha Bíblia, pegar o meu caderno, fazer as minhas anotações, colocar um louvor, orar ao Senhor, colocar aqui, passar 1 hora no meu devocional. Mas quando eu estou trabalhando, a minha vida é muito corrida. Eu acordo, já preparando a lancheira da Valentina, a mochila, a minha lancheira, ajeitando alguma coisa para o Danilo levar para o trabalho. É muito corrido, a nossa dinâmica do dia a dia ela é muito agitada. Não dá para eu parar e me dedicar 1 hora. Senão eu vou ter que me acordar mais cedo do que eu já acordo todo dia. Entende? Mas o meu devocional eu faço como? Eu leio o versículo do dia, eu dou a lida no versículo. E aí eu vou para o trabalho. Na hora do meu intervalo na escola, porque eu sou professora, na hora do recreio, eu pego o meu celular, porque eu não consigo levar, eu não levo o devocional para a escola, porque é muita coisa na minha mochila. Eu levo o devocional, o meu celular, aí eu pego o meu celular, eu vou ler o devocional, e aí eu vou lá na nota do meu celular e eu começo a escrever, a digitar aquilo que Deus falou comigo. Então, em 20 minutos do meu intervalo, eu faço o meu devocional. E aí eu passo o restante todo do dia me alimentando e permitindo que o Espírito Santo ministre ao meu coração a palavra do meu devocional. Isso é devocional. Devocional não é apenas o lugar, gente. A gente precisa tirar isso da nossa mente. Às vezes eu vejo pessoas aqui compartilhando e eu fico agoniada, dá vontade de ir lá e comentar, mas eu sei que se eu for comentar, eu vou ser mal interpretada. Então agora, como eu estou aqui na live, eu consigo falar, né? Eu posso falar e me explicar melhor. Tem pessoas que colocam aqui post do seu devocional. Aí prepara todo um ambiente, uma mesa, a coisa mais linda, coloca a Bíblia, coloca uma xícara de café, né? Coloca um quarto de guerra, aqueles... Irmãos, não precisa disso não, pelo amor de Deus. Não, você não precisa ficar o dia todo. Não é por obrigação, entende? Você pensa naquela palavra, mas às vezes o devocional ele vai falar tanto com você que você não vai conseguir esquecer dele. O Espírito Santo, ele vai meia volta e meia, ele vai lá e vai te lembrar do devocional. Eu sou professora, eu passo o dia todo com contato com criança. Eu não passo o tempo todo pensando no meu devocional, porque eu tô lá tomando a leitura das crianças, eu tô lá vendo o caderno, passando visto no caderno. Mas na hora que as crianças sentam, que estão fazendo alguma coisa e eu venho para cá, 1 minuto que eu tenho, o Espírito Santo, ele ministra mais uma vez no meu coração. Ele fala a minha mente. Ou então eu fico, Senhor, misericórdia, que palavra, hein? Eita, Jesus, foi forte, eu tenho que me consertar. Eita, Pai, tem misericórdia da minha vida, Jesus. É assim. Você está fazendo seu devocional. O devocional é você ter uma vida devota. Devocional é ter vida devota. É ter vida no altar do Senhor. É isso. Se você está na sua casa, se você pode ter esse lugar, esse tempo, esse momento, amém, faça isso. É maravilhoso. Mas não fique triste se você não consegue fazer isso. Faça no caminho do seu trabalho, dentro do ônibus. Coloque para você ouvir um louvor e vá conversando com o Senhor. Leia o versículo daquele dia. Medite naquele versículo. Você já fez o seu devocional. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Pai Santo, querido e amado, muito obrigada, Jesus, por essa manhã na tua presença. Obrigada, Pai, por tudo que tu nos ensinaste. Obrigada pela presença do teu amado e querido Espírito Santo. Que todas as verdades, Senhor, reveladas hoje para a nossa vida através da tua palavra, ela venha nos guiar, Senhor, e que nós venhamos a entender, Pai, que mais do que agradar as pessoas, nós precisamos agradar a Ti. Que nós possamos entender, Senhor, que o nosso passado, ele não causa mais vergonha, mas ele é poder e testemunho, Senhor, no Teu reino, Pai. Fica conosco, Jesus, nos ajuda em tudo. Abençoa cada pessoa que esteve comigo nessa mesa e que cada um, Senhor, tenha o seu coração contrito e inclinado a Te obedecer. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Amanhã nós estaremos novamente aqui a partir das 8 horas da manhã, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Deus abençoe.